Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje é dia 3 de julho de 2019 e essa é a nossa sessão de análise para os períodos mais longos. Vamos ver quais as possibilidades, o que o mercado está mostrando para a gente em termos de oportunidade. Nós temos alguma coisa que pode acontecer de acordo com os períodos mais longos. Começando pelo EURUSD, nós temos aqui uma zona de resistência bastante clara. O mercado não chegou a tocar exatamente. Hoje foi mais um dia de indecisão. O candle de hoje ficou preso dentro do candle de ontem e, portanto, eu estou fora. Tá? Não vejo critérios para um posicionamento. GBUSD, mais um dia de queda fraco, eu diria. Não foi um dia de queda tão importante. Eu até comentei com vocês que poderia existir uma possibilidade de venda a partir desse candle, já que estava uma zona de resistência importante. Foi um candle também em um formato bem relevante, mas eu não acreditei muito, né, na possibilidade de queda, até porque existe uma contradição, um ponto de suporte importante aqui. Eu resolvi não entrar, mas caiu e hoje mostrou um candle pequeno. Isso para mim está com cara de desaceleração do preço. Nós temos aqui um candle tamanho mais ou menos grande, esse menor e esse um pouco menor. Então pode ser que ele faça um movimento de alta para entrar força compradora. Por enquanto, eu não tenho critérios para a entrada de compra ou de venda nesse par. O STJPY, candle bonito no lugar errado. Esse candle está bem legal, o formato dele. Um candle de entrada de força compradora, rejeição de força compradora. Temos um ponto de suporte mais ou menos por aqui. Então, foi uma zona de suporte importante aqui. E aqui mostrou rejeição. Só que é um suporte bem secundário, eu diria. Não é um suporte tão importante. O mais relevante, o extremo, né, está aqui embaixo. E eu acredito sim que existe possibilidade de alta no STJPY, mas do jeito que está aí, eu prefiro ficar de fora. Não sinto muita confiança de compra no STJPY. O STCAD, dia de queda bastante importante, testando o ponto de suporte com muita força. Tivemos esse candle, foi o candle de sexta-feira, com bastante rejeição de força compradora. Na segunda, entrou esse candle de força compradora importante também. E agora o mercado fechou ligeiramente abaixo da mínima, abaixo do ponto de suporte. Ainda existe possibilidade de que esse seja um falso rompimento. Não que eu esteja esperando por isso, tá? Mas a velocidade, a força principal é de queda, muito relevante. Então, se o mercado fizer rompimento, pode cair mais um pouco, depois voltar e nos dar uma venda mais ou menos por aqui. Por enquanto, também não tem critério para negociação no STCAD. O STCHF, assim como o EURUSD, totalmente preso dentro da máxima e da mínima do candle anterior. O candle de hoje foi esse aqui e ficou preso. Por enquanto estou fora. Eu estou esperando por possibilidade de venda no STCHF, só preciso de ter um candle certo que acontece nessa zona onde ele está, para que eu possa pensar em possível venda. ALDSD, movimento de alta bastante importante. Eu até tinha comentado com vocês ontem da possibilidade de uma venda. Aqui é a zona de suporte, aqui é a zona de resistência. Eu acabei não entrando vendido por causa da contradição. Existe um ponto de suporte relevante no gráfico semanal e eu não estava muito afim de entrar vendido contra o gráfico semanal. Hoje foi um dia de alta, né? Passou um pouquinho do 100. Esse candle aqui quase não foi exatamente anulado ainda, mas está com cara assim de que vai ser anulado. Só precisamos ver o que vai fazer a partir dessa zona de resistência. Por enquanto não tem critério de negociação. NZDUSD, estou vendido, conforme eu já falei para vocês ontem. Estou vendido aqui na zona dos 50%. Meu stop loss está 10 pips acima da máxima do candle de sexta-feira. Deixa eu ver se foi sexta. Candle de segunda. Então está 10 pips acima da máxima. Nesse momento a operação está em menos 15 pips. Está tudo dentro do esperado ainda. É uma zona de resistência bastante importante. Não ficaria muito surpreso se ele desse uma espetadinha para cima aqui, antes de fato cair, mas eu acredito sim que a estrutura está intacta, podemos sim pensar em possibilidade de queda, pelo menos por enquanto. A estrutura principal é essa força de venda, e aqui é a zona de confluência de fatores, zona de suporte, e aqui resistência junto com a média de 200 e 50% da Fibonacci, que passa por aí também.
Então, tudo está dentro da estratégia e não tem nada para fazer nesse momento, apenas deixar o mercado fazer o seu trabalho. Euro GBP, estou vendido também, conforme já falei para vocês. Minha entrada foi na zona dos 50% da Fibonacci aqui, em 89,57. O mercado chegou bem perto do stop loss, até achei que ia fechar no stop loss hoje. Gostei dessa formação, desse candle que ele fez hoje. Uma certa rejeição de força vendedora. E o fato dele ter chegado perto do stop loss e ter voltado, praticamente quase que no ponto de entrada, já é um bom sinal. Tá? Também consigo identificar aumento de força de sombras para o lado de cima. E a partir daqui, o candle de hoje, fica bem mais claro que existe sim uma boa chance de queda. Nesse momento, a operação está em menos 12 pips no Euro GBP. Euro JPY, havia comentado com vocês de uma possibilidade de venda nesse candle. Eu não me posicionei porque eu não estava totalmente dentro do meu plano de trading, mas o mercado caiu e, de qualquer forma, eu não me arrependo de não ter entrado, porque isso estaria fora da minha estratégia. Tá? E agora também não tenho nada que o candle de hoje mostra para a gente indecisão, principalmente. EuroCAD, belíssimo, muito bom, movimento de queda muito claro, definido, rompimento claro do ponto de suporte, só esperar uma retraçãozinha, especialmente para esse ponto que foi suporte, talvez fazer entrar força vendedora a partir desse ponto, que pode virar resistência. Então, só esperar uma possível retração para uma venda. Euro CHF, eu coloquei a ordem pendente de venda, estou com a ordem pendente de venda no Euro CHF, na zona de 50%. Não estou muito seguro, o candle de hoje deu um spike de queda, fez um movimento de queda, voltou, arrependeu um pouco. A estrutura de queda bastante clara. Acredito sim que existe chance de movimento de queda, só que não gostei muito do formato do candle que ele fez hoje de indecisão. Até o final da nossa análise, eu tomo alguma decisão se eu vou manter a operação ou se eu vou retirar a operação no Euro CHF. EURALD, estou vendido, conforme vocês sabem, desde aqui 1.6345. O stop loss foi movimentado ontem, foi movimentado para a máxima desse candle aqui, tá? Então, aí tá, meu preço de entrada, deixa eu ajustar isso aqui. Aí é meu preço de entrada. Meu stop loss inicialmente foi movimentado ontem para a máxima desse candle, 1.6265, 6268, acho que foi, que eu movimentei. Ah, tá aqui, ó, 6269. 1.6269. O take profit dessa operação chegou muito perto. O meu take profit estava em 1.6005, tá? Então chegou muito perto. Nesse momento, a operação está em 300 pips. Relação, o stop loss inicial estava em 114. O take profit final em 320, aqui, 340 mais ou menos. Eu fechei a operação quando eu identifiquei esse movimento de queda, fechei mais ou menos por aqui, a operação, uns 25, eu fechei final 35, tá? Aqui, ó, 1.6035, faltando 30 pips para o take profit. Por que eu fechei? Eu fechei por causa que esse ponto é uma zona de suporte importante e para todos os efeitos, a gente sabe que suporte e resistência são zonas de preço, então resolvi fechar um pouquinho antes, faltando 30 pips. Antes de fechar a operação, eu havia movimentado o stop loss para a máxima do candle de hoje, tá? Que seria aqui 1.6175. E é o que eu recomendo você fazer. 6175. Se você for manter a operação até o final. Então, a entrada, havia puxado o stop loss para cá em 170 pips, mais ou menos. Tá? Se você for manter a operação até o final, eu já fechei. O meu take profit estava em 1.6005. Se você for manter a operação até o final, eu recomendo que você coloque o stop loss aqui na máxima do dia de hoje, porque, é claro, se o mercado voltar, pelo menos você não vai devolver todo esse movimento de queda tão bonito que o mercado fez. Então, vou só atualizar aqui os detalhes. 03 do 07, stop loss movimentado para
175. Ok? Então, está aí o gerenciamento dessa operação. Se você for manter a operação até o final, pelo menos movimentar o stop loss para 16175, que é 10 pips acima da máxima do dia de hoje. E aí, é claro, né, se você for fechar a operação, aí fica o critério de cada um. Tá? Euro-NZD, dia de queda bastante importante, inclusive mostrando o rompimento dessa zona de suporte com bastante clareza, isso é bem legal. Rompimento da linha de tendência de alta, rompimento aqui. Agora é só esperar ele fazer a volta para cá e aqui nos dá venda. E isso me interessa bastante também, só que vai levar alguns dias para acontecer. GLP-JPY, toque mais uma vez no ponto de suporte, e esse candle está pequeno, isso está com cara de ser falso rompimento, tem toda a pinta de um falso rompimento. Eu acredito que talvez amanhã entre força compradora no GLP-JPY. Vou entrar comprado? Não. Por que não? Porque não tenho critério de acordo com a minha estratégia. Minha estratégia me diz que eu tenho que ter um candle de força compradora importante. Por enquanto eu vejo só um candle que é fraco, um candle de força vendedora e fraco. Pela minha visão, existe sim a possibilidade de que entre força compradora, mas eu vou ficar de fora porque não está dentro do meu trading plan. É uma coisa que eu sempre falo. Você e eu, todos nós, podemos ter a opinião que nós quisermos a respeito do mercado. Tudo bem. Mas que você haja somente de acordo com o seu plano de trading. E separe a tua opinião daquilo que está dentro do seu plano de trading. Exatamente isso que está acontecendo aqui. Minha opinião é que vai subir. Mas não está dentro do meu plano de trading, portanto eu fico fora. GBP-CAD. Sinal de canseira. Para mim, isso é sinal de canseira, tá? Um candle desse jeitinho aí que ele fez, sinal de canseira. O GBP-CAD tem boa chance de fazer um movimento de alta importante ao longo dos próximos dias. Tem critério para compra? Não, não tem critério, porque eu não negocio, não estou procurando exatamente por sinal de exaustão, tá? Se fosse procurar por sinal de exaustão, seria uma operação de compra no GBP-CAD. De acordo com a minha estratégia, eu preciso ver uma força compradora antes de comprar, ou uma força vendedora importante antes de vender, e não tenho isso. Então, talvez amanhã, se aparecer um engolfo, algum padrão aqui, mais bem elaborado, interessa sim pensar em possibilidade de compra. GBP-CHF está congestionado tem vários dias, estou fora, não me interessa. GBP-AUD caiu bastante, esse aqui não está exatamente com cara de exaustão, pode ser que ele continue caindo. Esse ponto foi a zona de suporte, aqui foi suporte, movimento de queda bem claro, agora é só esperar uma retração, e aqui talvez nos dê uma venda a favor dessa tendência que está bem estabelecida no gráfico diário, inclusive com rompimento de um ponto de suporte bem claro. GBP-NZD também rompendo ponto de suporte, tendência totalmente de queda, aguardar somente que o preço faça uma retraçãozinha, e aqui nos dê venda, isso me interessa. AUD-JPY, não me agrada, esse candle foi o candle de segunda-feira, comentei que poderia existir força vendedora, mas ele não havia retraído nem para o 38.2, o que para mim é importante, tá? O preço tem que retrair pelo menos até o 38.2, e aqui tinha voltado só até o 33, então não entrei e continuo sem me posicionar. Pulei AUD-CAD, lateralização bem clara. Me interessa negociar desse jeito? Não, estou fora. Pode ser que entre força compradora, está em um ponto de suporte, mas por enquanto não tem critério para pensar nisso de forma organizada ou dentro do meu plano de trading. AUD-CHF, tivemos o rompimento da linha de tendência de baixa, de forma bem clara, acúmulo de força compradora, aqui mais um candle de alta, só, na minha visão, é esperar ele fazer uma retraçãozinha para depois procurar por compra até chegar nessa zona de resistência, aqui o suporte pode virar resistência também. Por enquanto, não. AUD-NZD, boa chance de alta, eu visualizo isso. Inclusive, comentei com vocês ontem sobre a possibilidade de alta. Estaria levemente positivo a compra, mas eu não gostei dessa sombra que ele deixou para lá de cima. Tá mostrando aí uma entrada de força vendedora um pouco suspeita
no final do dia. Acredito em possibilidade de alta no AUDNZD, apesar de que esse candle não foi o mais bonito que me agradasse para uma possível compra. Mas acredito sim que existe chance de ele vir buscar aqui pelo menos essa zona de resistência anterior no AUDNZD. NZDJPY, rompimento da linha de tendência de baixa, beleza, o mercado subiu, voltou, hoje foi um candle de possível entrada de força compradora, tá tudo bem, beleza, a gente pode pensar nisso, só que a estrutura de queda ela está intacta ainda, não tenho como, é claro que eu tenho como, mas eu não gostaria de pensar em uma operação contra essa estrutura de queda que não tem nada que desabone, né? Não temos nada aí que me faça desacreditar dessa estrutura de queda por enquanto. Temos aqui um falso rompimento, temos alguns elementos, rompimento da linha de tendência de baixa e tudo mais, mas nada disso é tão relevante quanto a forma como o mercado caiu e a forma como o mercado retraiu. A retração ainda está mais pequena. Tá? Se eu disser que o mercado vai subir, eu posso ter essa ideia, mas eu ainda não tenho elementos concretos para pensar nisso dentro do meu trading plan, e por isso eu fico de fora. Tá? Pode ser que suba, mas a estrutura ainda está muito forte de queda no gráfico diário. NZDK de acúmulo de sombras para cima e para baixo, mostrando para a gente principalmente indecisão, sombra, 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 sombra e sombra. Então tá cheio de sombra, cheio de indecisão, estou fora. Preciso de ver clareza. NZDCHF fazendo um movimento de alta bonito, então possibilidade de movimento de alta para chegar aqui nessa zona, vai estar a média de 200 mais ou menos por aqui, também vai ser o 61,8 mais ou menos desse movimento de queda, e a partir daqui pode nos dar venda, mas por enquanto também não interessa. KJPY está desafiando uma zona de resistência, talvez faça um rompimento, a estrutura ainda é de queda no gráfico diário, se olharmos no gráfico semanal a gente vai ver que o negócio está um pouco congestionado, tem um tempinho já, e eu estou fora, pelo menos por enquanto, preciso de ver um pouco mais de clareza das forças. Esse candle até que me deixou, né, me fez pensar em uma possível venda, esse candle aqui de segunda-feira. Mas eu achei que ele estava pequeno, que ele não me convenceu muito, tá? Hoje tivemos esse candle de alta, que está mais bonito, está maior, está mais agressivo do que o candle de segunda-feira. Ainda assim, nós temos uma zona de resistência, eu não gostaria de apostar contra essa zona de resistência. Então, estou fora. CAD-CHF, chegando próximo da zona de resistência, a força compradora está substituindo a força de venda, e agora é só esperar que talvez ele suba mais um pouquinho, volte, e aí nos dê uma oportunidade de compra, e isso também eu quero acompanhar de perto, para ver se vai acontecer. E por último, o CHF-JPY havia colocado uma ordem pendente nos 50% desse candle bastante forte, uma zona de resistência muito bonita, só que o mercado não voltou para executar a ordem. Tá? Coloquei a ordem aqui, o mercado fez esse candle de queda importante e, é claro, eu retirei a ordem porque o mercado não voltou. Então, já não tem mais nenhuma operação. O que fazer? Bom, nesse caso, as operações que eu estou posicionado, EURALD, já comentei com vocês o que eu já fiz, tá? Eu já fechei a operação. A diferença do preço de fechamento agora para o preço que eu fechei, né, vai dar uma diferença aí de 9 pips. Então, a partir daí, é claro que a gente precisa ter clareza com relação ao que fazer de acordo com aquilo que você quer ver como resultado, de acordo com o seu trading plan. Se você não for fechar, movimento stop loss para 1.6175 é o que eu te recomendo, 10 pips acima da máxima do dia de hoje. Euro-GBP. Estou vendido, não tem critério para mim fazer qualquer alteração. E o NZD-USD também estou vendido e também não tem critério para fazer qualquer alteração de momento. Dúvidas, pessoal? Perguntas e comentários? Tranquilo. Show. Beleza. Então tá bom, pessoal. É isso aí. Um forte abraço para todos vocês, uma boa noite, fiquem com Deus
e até mais.